O filme Seven, dirigido por David Fincher em 1995 e estrelado por Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey e Gwyneth Paltrow, despertou interesse em muitas pessoas não religiosas pelos 7 pecados capitais. Estes pecados, originalmente conhecidos como tentações e maus pensamentos, têm sido objeto de debate desde os primórdios da Igreja Católica. Foi o Papa Gregório Magno quem estabeleceu a lista dos pecados capitais como conhecemos hoje, consolidando o poder eclesiástico como uma entidade separada do poder político no início da Idade Média. Ele definiu os 7 pecados capitais como luxúria, ira, orgulho, inveja, avareza, preguiça e gula. Posteriormente, outros doutores da Igreja, como Tomás de Aquino, expandiram e enriqueceram a doutrina católica sobre os pecados capitais, além de encontrarem remédios ou antídotos para esses pecados, combinando em 4 virtudes cardeais com as 3 virtudes teologais. Mas, de onde exatamente esses 7 pecados capitais se originaram? Em que se basearam para determiná-los? Quem realmente esteve por trás da consolidação desses pecados? Quem os conformou estava livre desses pecados? Por que são chamados de capitais e como fazer para combatê-los? Estas e outras perguntas responderemos agora. Os pecados capitais são mencionados na Bíblia? Sim e não. A Bíblia não apresenta explicitamente uma lista dos 7 pecados capitais, mas os condena em diferentes partes do texto. Os versículos de Provérbio capítulo 6, versículo 16 ao 19, mencionam 7 coisas abomináveis por Deus, incluindo olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama perversidade, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que derrama mentiras e o homem que semeia discórdia entre irmãos. No século IV, Prudêncio e Evagrio Pôntico discutiram os vícios e a existência de 8 paixões humanas. No final do século VI, o Papa Gregório Magno apresentou a primeira lista explícita dos pecados capitais. E no ano 1000, os pais da Igreja debateram sobre sua natureza e gravidade, baseadas na interpretação de 1 de João, capítulo 5, versículo 16 ao 17. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida àqueles que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte. Não estou dizendo que deve pedir por isso. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. O que significa o pecado no cristianismo? No contexto religioso, o pecado é considerado uma violação da lei divina, com interpretações variadas entre diferentes religiões. Além de ações específicas, pensamentos considerados imorais ou egoístas também são vistos como pecaminosos. No cristianismo, o pecado é central na doutrina religiosa, sendo a morte de Jesus vista como redenção dos fiéis da escravidão do pecado, conforme dito por Agostinho de Hipona. Ele é definido como qualquer palavra, ação ou desejo contrário à lei eterna de Deus. O conceito cristão de pecado original argumenta que os seres humanos nascem com uma natureza contaminada, levando a comportamentos pecaminosos, conforme descrito em Gênesis 3 e corroborado por passagens como o Salmo 51. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, também sustenta essa ideia, afirmando que o pecado entrou no mundo através de um homem e, consequentemente, a morte se espalhou para todos, pois todos pecaram. O que significa o número 7 na Bíblia? O número 7 é usado centenas de vezes na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. A maioria de suas referências expressa um simbolismo similar. Segundo Gênesis, Deus descansou no 7º dia após completar sua obra de criação do céu e da terra.
Isso tem sido interpretado como o uso do número 7 como símbolo de plenitude, integridade e perfeição. O simbolismo do número 7 é confirmado quando o Senhor instrui os israelitas a descansarem no sétimo dia da semana, chamando-o de sábado, criado para lembrar de Deus, conectar-se com Ele, descansar do trabalho e estar em família. Da mesma forma, o texto bíblico estabelece 7 dias festivos para os israelitas, e o Apocalipse fala sobre 7 igrejas associadas às 7 cristandades primitivas. Apocalipse capítulo 1, versículo 11 diz: Escreva em um livro o que você vê e envie-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Taitira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 são as trombetas tocadas por 7 anjos, e 7 são os selos que simbolizam cada 1000 anos. O uso do número 7 é recorrente nas Escrituras, prevalecendo em vários livros da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento, especialmente Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 1 de Crônicas e Neemias. Esta recorrência simbólica do número 7, juntamente com o que é expresso em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, sobre as 7 coisas que são abomináveis a Deus, levou à formação da lista dos 7 pecados capitais. Os pais da igreja centraram-se no pecado do orgulho. Segundo Tomás de Aquino, e ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o termo capital não se refere especificamente à magnitude do pecado, mas sim à sua capacidade de originar outros. Embora as interpretações possam ser consideradas equivalentes, etimologicamente o termo capital vem do latim caput, que significa cabeça. Santo Tomás escreveu: um vício capital é aquele que tem um fim excessivamente desejável, de tal maneira que, em seu desejo, um homem comete muitos pecados, todos os quais se dizem originados naquele vício como sua fonte principal. Os pecados ou vícios capitais são aqueles aos quais a natureza humana está principalmente inclinada. A Igreja Católica utilizou o contexto dos pecados capitais para exortar as pessoas a frearem suas inclinações malsãs, como paixões pelos prazeres da carne e mundanos, a concupiscência e os vícios. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo refere-se ao ideal cristão do celibato e da virgindade em oposição a uma vida no pecado. Os pais da igreja centraram-se particularmente no orgulho, considerando-o o pecado que separa a alma da graça divina e que representam a mesma essência do mal. Além do orgulho, somaram a ganância ou avareza como os 2 pecados subjacentes a todos os outros. Os 7 pecados capitais foram debatidos em tratados e representados em murais, gravuras e decorações de templos católicos, assim como em inúmeros rolos e códices manuscritos utilizados para ensino. Antecedentes greco-romanos. Os 7 pecados capitais, conhecidos atualmente, têm origens no pensamento grego e romano anterior ao cristianismo. Na Ética e Nicômaco de Aristóteles, escrita no século IV a.C., o filósofo discute as virtudes como o equilíbrio entre extremos, como a coragem sendo o meio-termo entre o medo e a temeridade. Horácio, o poeta latino, em sua obra Odes, fala sobre encontrar um ponto médio de comportamento, longe de excessos, e destaca a importância de evitar vícios como o começo da virtude e da sabedoria. Ele também adverte contra o ócio, chamando-o de a sedução que deve ser evitada. No século IV, Evagrio Pôntico escreveu sobre 8 maus pensamentos. Evagrio Pôntico, um monge e asceta cristão do século IV, destacou-se como um pensador talentoso e orador refinado da Ásia Menor, diferenciando-se muito de seus contemporâneos analfabetos. Evagrio era conhecido por sua erudição clássica,
sendo um dos primeiros a registrar os ensinamentos dos pais do deserto. Em sua obra Antiréticos, ou Contra-argumentos, ele classificou 487 tentações em 8 maus pensamentos, descrevendo-os como o início do comportamento pecaminoso. Seu objetivo era ajudar os leitores a entender o processo dos maus pensamentos, suas forças e fraquezas e os remédios disponíveis. Ele identificou o amor próprio como o primeiro pensamento, seguido pelos padrões de tentações como gula, avareza, luxúria, tristeza, desalento, orgulho, ira e vanglória. Essa investigação visava oferecer ferramentas para superar esses problemas. Evagrio Pôntico, da tentação à polêmica. Bom, a história de Evagrio Pôntico é realmente grande e eu vou dar uma resumida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E é assim. Evagrio Pôntico, também conhecido como o Solitário, nasceu em 345 em Íbora, Helenoponto. Ele estudou em Neocesária e depois trabalhou como diácono em Constantinopla a partir de 381. No entanto, acabou se envolvendo com uma mulher casada e, com medo de ser descoberto pelo marido dela, fugiu para Jerusalém. Lá, ele seguiu o conselho de Melânia, o maior, e se tornou um monge. Evagrio passou muito tempo refletindo sobre maus pensamentos e tentações, achando que eram coisas ruins como orgulho e vaidade, enquanto vagava pelas ruas de Jerusalém. Evagrio começou a comer de maneira muito simples, evitando carnes, frutas, legumes e alimentos cozidos, o que o levou a ter complicações em seu organismo, além de evitar tomar banho. Depois, ele se mudou para o Egito, perto de Alexandria, onde escreveu sobre pensamentos ruins. As coisas que ele ensinou sobre chorar como um sinal de arrependimento deixaram as pessoas discutindo, especialmente depois de alguns o acusarem de ter ideias erradas sobre Deus, que foram influenciadas por uma crença chamada originismo. Depois que Evagrio morreu em 399, Jerônimo de Estridão disse que ele era muito ligado ao originismo, o que o fez com que os escritos originais de Evagrio em grego fossem perdidos. Só sobreviveram traduções em outras línguas, como o armênio e o sírico. A evolução da teologia dos pecados capitais, desde Evagrio Pôntico até Gregório Magno. No início do século V, Evagrio Pôntico falou sobre 8 tentações. Seu aluno, João Cássio, pensou sobre como elas estavam conectadas. Ele achava que a luxúria vinha da gula e que a avareza vinha da luxúria. Mais tarde, no final do século V, o teólogo Gennádιο de Marsella disse que tanto as pessoas quanto o diabo nos tentavam. Em 544, Gregório I tornou-se Papa. Ele mudou como as pessoas viam o Papa, separando o poder religioso do poder secular. Isso mostrou como a Igreja de Roma era importante no mundo ocidental. Gregório Magno também é reconhecido por popularizar a ideia dos 7 pecados capitais, contribuindo para a teologia católica. Quais são os 7 pecados capitais e quais são os seus antídotos? Hoje em dia, esses pecados são mais conhecidos como luxúria, ira, orgulho, inveja, avareza, preguiça e gula. Durante a Idade Média, essa lista ficou muito famosa e apareceu em muitas obras literárias, manuscritos, sermões, músicas, peças de teatro e pinturas. As pessoas na Idade Média estavam muito preocupadas com a morte e o que aconteceria depois dela. Então, se interessavam muito em saber como agir corretamente. Por isso, surgiram as 7 virtudes celestiais e as 7 obras de misericórdia como remédios para os 7 pecados capitais. As 7 virtudes celestiais eram um conjunto de boas qualidades que incluíam justiça, temperança, prudência, coragem, fé, esperança e caridade. Diziam que essas virtudes ajudavam as pessoas a resistir à tentação de pecar.
As 7 obras de misericórdia lidam com as necessidades tanto materiais quanto espiritual das pessoas. Eram ações que se acreditavam ajudar as pessoas a evitar cometer pecados. Essas obras incluíam dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir os que estão nus, acolher os sem teto, visitar os doentes, resgatar os cativos, visitar os presos e enterrar os mortos. Estes princípios não eram apenas seguidos por pessoas religiosas, mas também se tornaram parte do modo de vida de muitas culturas. Tomás de Aquino e a doutrina dos pecados capitais, um estudo detalhado. Na segunda metade do século XIII, Tomás de Aquino estudou os 7 pecados capitais em suas obras De Malo e Summa Theologiae. Ele formulou 16 perguntas, sendo 7 delas sobre os pecados capitais. Tomás de Aquino concordou com o relato do Papa Gregório Magno sobre os pecados, como evidenciado em seu comentário sobre o livro de Jó. Em Summa Theologiae, ele também discute outros comportamentos pecaminosos, como discordância, calúnia e fraude. Tomás de Aquino enfatizou a tradição gregoriana dos pecados capitais em suas obras, contrastando com Pedro Lombardo e Boaventura de Bagnoregio, que abordaram os pecados de maneira menos detalhada. Por que o inferno de Dante tem 9 pecados capitais e não 7? No primeiro canto da Divina Comédia de Dante Alighieri, o poeta descreve sua jornada pelo inferno ao lado de Virgílio. Dante define o inferno em 9 níveis, cada um com um castigo específico para os pecadores. Além dos 7 pecados capitais, ele incluiu traição e violência. Alguns exemplos de castigo são: no inferno de Dante, os pecadores da ira são condenados a se matarem repetidamente. Os glutões são atormentados em um lago de lama, onde são alimentados com sujeira e granizo, enquanto são devorados por Cérbero. Os invejosos têm seus olhos costurados com arames de ferro como punição. E Dante via a luxúria como colocar o amor por qualquer pessoa acima de Deus. A pintura de mesa dos pecados capitais. A mesa dos pecados capitais é uma pintura do século XV, atribuída ao pintor neerlandês Jeronimus van Aken. A obra, feita em óleo sobre madeira de álamo, tem cerca de 120 por 140 centímetros e está no Museu de Prado, em Madrid, embora não se saiba quem o encomendou originalmente. A pintura possui um grande círculo central com a figura de Jesus Cristo, e há círculos menores em cada uma das 4 esquinas. A parte externa do círculo principal é dividida em 7 segmentos, cada um representando um pecado capital, identificados em latim: ira, soberba, luxúria, preguiça, cobiça, avareza e inveja. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se quiser compartilhar alguma coisa ou alguma dúvida, fique à vontade para fazer isso nos comentários. Se gostou do vídeo, clique no gostei aqui embaixo e compartilhe o link com seus familiares e amigos. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se para receber mais conteúdos como esse. Agradecemos muito sua visita e até o próximo vídeo.